Olá, tá começando mais um podcast O Comitê. Eu sou Giovanni Lisboa, sócio fundador da Bamboost e apresentador aqui nesse programa. Eu sou o Claudinei Ribeiro, sócio fundador da Colu Growth Commerce agora, co-host desse programa. E hoje temos um convidado especial, Rogério. Pode falar quem você é, Rogério. Todo mundo tá falando quem é, né? Já que todo mundo tá falando quem é, né? Meu nome é Rogério Alves, sou empresário há 36 anos. Tive a honra e o prazer aqui para ser convidado pelos nossos amigos aí. Disse que tinham algumas perguntas, algumas coisas que queriam saber da minha vida aí, da minha trajetória. E vamos lá então, vamos ver o que a gente tem para poder compartilhar com todos vocês aí. Um cara com 36 anos de experiência de empreendedorismo, sem falar de todo outro mercado de trabalho, não tem como não escrever um livro entre equilíbrio da construção e um legado, né? Então, se tem coisa nessa história aí, é o legado de 36 anos. Um pouquinho dos bastidores aí que a gente já ouviu anteriormente. Casca grossa, só isso que a gente tem pra falar, né? 36... Empreender não é fácil. E, se eu não me engano, o Sebrae lançou, sei lá, os dados que ele fala aí, que uma empresa dura aí, pelo menos no Brasil, quase 80% morre no primeiro e segundo ano, né? É muito difícil. No terceiro ano já tem um corte e depois no 5 vem outro corte. 5 anos já, 36. Toma essa. Ó, o livro do Rogério, esse aqui, ó, não sei se todo mundo vai ver, foi lançado em janeiro? Janeiro. O equilíbrio na construção de um legado, tá? Esse livro depois vai estar à venda para vocês aí no ocomitê.com.br. Vai colocar pra gente vender? Sim. Eu tive uma ideia agora pra gente colocar. Escaneia o QR Code. Assistiu muita Copa, sabe? O Cazé TV tava lá bombando. Escaneia o QR Code, vai QR Code na tela e aí você já vai ter acesso. Inclusive, deixei pra fazer isso aqui ao vivo. Ao vivo não é ao vivo, mas é aqui pra vocês. Deu pra entender. No lançamento do livro, o Rogério me convidou pra ir no lançamento do livro. Acabei não indo, mas eu tinha comprado um presente pra ele, pra entregar. Vou entregar agora. Rogério, eu não sei se esse vinho é bom, porque eu não entendo porcaria nenhuma de vinho, mas Obrigado. eu mandei mensagem pra sua filha e ela falou, ele gosta de tinto seco? Não sei se é. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Aí eu falei, vou achar um tinto seco aqui pra levar pra ele de presente. Legal. Tá dado presente. Obrigado. E Bom, a gente gosta mesmo, nós bebe mesmo. Bom, mas para começar então, o Rogério ele tem 36 anos de experiência na parte de empreendedorismo e ele é multiempresário, porque ele tem muitos negócios, já fez muitos negócios. Eu queria que ele começasse contando um pouquinho pra gente como ele começou esse negócio lá atrás. Olha, comecei aqui... não sei se você já foi CLT, já foi CLT? Já foi CLT? Conta então um pouquinho pra gente como foi essa caminhada pra chegar até aqui. Bom, vamos lá. Se pegar até no livro não é um livro da biografia minha, né? O livro é justamente uma coisa mais de vida mesmo ali, do hoje. Mas eu coloco um pequeno detalhe que, como a gente conversou até ali, quando falou já era empreendedor desde pequeno. Então, assim, com 10 anos de idade, já vi minha mãe vendendo sorvetinho em casa. Uhum. E eu falei, pô, mãe, lá na porta da escola, se não levar a caixa lá, vende 50 vezes mais, né? E aí ia lá com 2 caixas de isopor lá e vendia com 10, 12 anos sorvetinho na porta da saída da escola. Uhum. Então, acho que... Aí depois, rapidamente passando assim, primeiro a bicicleta, né? Não dava para levar a bicicleta na bicicletaria, eu mesmo arrumava, eu mesmo pintava. E aí a pouco o amigo queria pintar também, dá trim-trim, tá 50 cruzeiros aí, dá 50 cruzeiros, nós pinta a bicicleta também, arruma a bicicleta. Uhum. E aí como não podia ser diferente, com 16 anos de idade, né, antigamente acho que era mais fácil do que hoje, eu fui trabalhar num mercado aí, entrei no mercado para ter um salário mesmo, mas foi só um ano... Acho que não deu um ano lá no mercado, aí eu fui trabalhar numa empresa, já que eu via o pessoal, meu pai mesmo trabalhava numa empresa de estruturas metálicas, meu pai estava numa obra e eu fui lá conversar com os donos da empresa lá, não era uma empresa muito grande, falei, eu queria trabalhar aqui. E aí o dono da empresa me deu a oportunidade, entrei de ajudante lá com 16 anos de idade, era de menor, ele não sabia que eu era de menor, porque eu sempre tive um porte meio grande, até uma história meio
meio legal aí, que eu fui trabalhar dentro da antiga Papel Simão, hoje VCP lá de Jacareí. Aham. E com uma semana lá que ia mandar documento, antes era tudo muito, né, na base do fogão a lenha ali. Rogério, ligaram pra casa do vizinho, porque não tinha telefone em casa, né? Você é de menor, cara. Falei, mas e agora? Agora eu não vou poder trabalhar mais? Pô, não, é o seguinte, fica só entre nós, eu vou passar um zero aqui, fazer o 72, se eu virar 70, será 88, pra, você tem 18 anos, que eu vou mandar cópia da sua carteira pra lá, não conta pra ninguém, nem pro encarregado seu lá, que você tem só 16 anos, hein? Eu falei, não, só eu e você que sabe, mas ninguém. A partir de hoje eu só tenho 18 mesmo. E aí eu fiquei nessa empresa 1 ano, e aí foi engraçado que a gente conversou um pouquinho já sobre isso também, né? Sobre crescimento, como conseguir crescer. E eu vi que a empresa foi ficando já em 1 ano e pouquinho que eu trabalhava lá, já com quase 18 anos de idade. Eu optei por sair e saí da empresa e passei numa outra empresa de caldeiraria antiga também conhecida, Serviplan, talvez você já deve ter ouvido falar dela. Conheço. Fiz os testes na Serviplan lá também, aí passei no teste lá, comecei a trabalhar, e aí foi 6 meses de Serviplan, já teve aqueles problemas com os funcionários mais antigos, eu só com 18 anos de idade, Aham. e aí a turma mais da antiga, né, fala, o que esse moleque quer aqui, né, querendo fazer trabalho de gente grande, e realmente eu me dedicava muito, eu sempre fui muito dedicado nessa parte de aprender traçagem, então fazia tudo quanto era traçagem de caldeiraria. E aí, cara, foi interessante que quando eu fui vendo que não estava gostoso de trabalhar, né, não estava um ambiente legal, eu, junto com um amigo até, falei assim, cara, e se nós fizéssemos uns portão, hein, cara? E foi legal porque tá no meu livro isso também, contar uns detalhezinhos, uns pedacinhos do livro, que era para eu montar uma serralheria para mim, o valor do salário que eu ganhava lá, né? Então era mais ou menos assim, se eu fizesse uma grade por mês, já dava o salário que eu ganhava lá. Mas uma grade eu fazia em 3, 4 dias ali, né? Falei, pô, depois eu tenho mais 20 dias, né? 25 dias. Ou para dormir e não fazer mais nada, ou para fazer mais dinheiro, para fazer mais grade, né? Então foi isso que levou a montar uma serralheria. Aí a gente eu parti com uma serralheria aí, porque o intuito foi esse aí. Falei assim, ó, se eu fizer 4 grades por semana, eu ganho 4 vezes o que eu ganho aqui hoje. Então foi assim que começou a primeira empresa, o primeiro negócio em 1990, já com... Aí eu tava fazendo 20 anos de idade já tava tocando já tinha 1 ano de serralheria já. Só que para abrir a serralheria, né? Hoje eu não sei se está assim, tinha que ser emancipado, tinha que ser maior de 21 anos para ter empresa. Hoje não é mais, porque até minhas filhas já têm empresa agora com 18 anos, minhas filhas já têm empresa já. Então, tive que fazer emancipação, e foi muito legal a emancipação também, que eu fui para São Paulo, olha como que eram as coisas, no cartório que eu tinha nascido. E quando o cara me deu a emancipação lá, o senhor lá, ele me chamou assim, eu até achei estranho, um senhor de uns 60, 70 anos, ele abriu assim a folha e me mostrou e falou assim, quando você nasceu foi eu que assinei também. O mesmo cara, com 19 anos de idade lá, o mesmo cara que assinou a minha... Quando eu nasci, certidão de nascimento, foi o que assinou a minha emancipação. Olha só. Emancipação para abrir a empresa, cara. E aí começou. Aí virou a serralheria e um da casa da mãe e toca o... Sem investimento, né? Na cara e na coragem. Investimento foi legal, você tocou um assunto legal. Eu tinha um opalão, né? E eu falei pro meu pai, eu vou vender o opalão aqui, comprar uns material, fazer um puxadinho aqui no fundo da casa aqui, do quintal, para eu fazer a serralheria. E meu pai gostou da ideia, meu pai tinha um Monza. Falou, não, vamos vender o Monza então, porque o Monza vale mais dinheiro. Eu ia fazer um galpãozinho de 50, 70 metros quadrados ali. Ele falou, não, vamos fazer um galpão maiorzinho já aí, pra você poder fazer, na hora que crescer, fazer mais serviço. Aí já tem um galpão puxado maior, Olha que da hora. E aí fiz um galpão de 200 metros quadrados. Então compramos material com o dinheiro do carro do meu pai aí. E aí começamos. Primeiro serviço, a primeira grade foi de um sogro do meu primo, o Marquinhos. Você conheceu o Marquinhos, né? Marquinhos conheci. Então, o sogro do Marquinhos foi o primeiro serviço da Ronecal. Olha. Aí ainda engraçado que eles eram aqui da onde tem aqui a Torre do Jaraguá, Pico do Jaraguá.
E aí fizemos a grade, amarramos em cima do opalão lá, trouxemos a grade para instalar aqui. Foi o primeiro serviço da Ronecal. Ainda bem que não venderam o opalão, né? Já trouxe, já serviu pra Virou uma praça trazer. de transporte. É. O opalão tinha história, viu? Aí foi crescendo, as grades foi ficando pesada, começou a afundar. O rack não aguentava mais. Foi complexo. Muito bom, muito bom. Mas a sua família empreendia também ou foi algo Não, natural cara, seu? Não. Meu pai, né? Minha mãe era do lar mesmo. Meu pai trabalhava nessa empresa de estrutura metálica aí. Aí eu só quis ir lá trabalhar mesmo. E aí meu pai até na época teve um acidente justamente no translado com a empresa aí, quebrou a perna, ficou muito tempo com o fêmur quebrado, para ele poder se recuperar. Mas quando o negócio começou a tocar mesmo, meu pai era o meu ajudante, assim. Eu fabricava as grades, meu pai pintava tudo. Cara. Meu pai era o cara na... Que da hora, cara. Todas as grades que a gente fabricava lá, Parceiro. meu pai pintava. Aí nós fomos crescendo, né? Uma Kombi para poder levar as coisas. E já 2, 3, 4 funcionários. Então, às vezes tinha uma instalação e aí tinha fabricação. Tinha que fabricar uma grade e instalar outra. O meu pai nunca deixou uma obra sem levar e trazer o pessoal. Então, meu pai catava a Kombi, levava tudo para a obra, trazia para a obra. Então, a gente fazia essa separação. Eu tocava sempre mais a fabricação e meu pai catava o pessoal da instalação e levava eles de Kombi lá para... E aí passamos para dentro das empresas, aí entramos em manutenção dentro das empresas, General Motors, Gerdau. A gente foi fazendo esses trabalhos de manutenção dentro e foi crescendo. E rapidinho, quando você começou, você montou essa realidade, você falou, cara, eu vou, porque você falou que se eu fizer 3 grades, já tô no lucro, se eu fizer uma, já paga 3. Você tinha essa visão já, de repente, de tipo assim, pô, vamos crescer, vamos ficar grande, ou foi indo? Cara, como eu te falei ali, né, até hoje é indo. Não tem planejamento nenhum. No meu livro diz isso aí também, né? Então a gente precisa dar o nosso melhor todos os dias. Não tem pessoa que se ela não der o melhor dela todos Esse é o os melhor dias, plano, né? é o melhor plano, cara. Se você levantar de manhã já alinhado com o seu planejamento que você vai dar o seu melhor naquele dia lá e fizer isso a vida inteira, não tem como não dar certo. E foi legal que a gente, com muito trabalho, né, telefone, quem é mais jovem não sabe como que era o telefone. Você que é o nosso tradutor sabe de nem- sempre, né? Explica pro Nossa. pessoal o que é um telefone. Gente, telefone era um negócio que você tinha na sua casa. Provavelmente na casa da sua avó deve ter. É um negócio quadrado assim, ó. Tem uns que é mais moderno que tem uns botão. Tem uns que é um pouquinho mais antigo que é um negócio de girar, Uma assim, ó, rodinha. uma rodinha, cara. E aquilo lá era o nosso celular de fio. Isso aqui não andava com a gente. Isso aqui ficava em casa, tá? E era caro pra caramba ter uma linha telefônica. Os que tinha, cara, tinha uns que era orelhão, que você tinha que ir lá e falar do orelhão. E orelhão era um celular com fio na rua, parado, tá? Esse Tipo isso. esse podcast vai ter cheiro de naftalina. Assim, né? Porque já falamos do telefone agora. E o cartãozinho de visita, para quem é do Vale do Paraíba e conhece o Santo Inês, o Santo Inês estava iniciando. Então, o que era a minha estratégia de marketing e vendas? Olha só como que era. Cartãozinho, eu ia às 8 horas da manhã, porque aí provavelmente o chefe de casa já tinha saído para trabalhar, eu não ia muito cedo. Então, entre 8 e 9 horas da manhã, eu chegava nas casas que já tinham construído, né? Porque hoje tem que ter infraestrutura, tem que ter asfalto para entregar. Antes não, lançava o loteamento, dava uma rua de terra, né? Para quem é mais antigo, lembrar. Então, as casas, o que o cara fazia? Ele construía a casa dele e não tinha portão. Ele não tinha nem muro. Então, eu chegava com o cartãozinho, esse era o nosso WhatsApp, nosso e-mail, e jogava o portãozinho debaixo da porta da cozinha ou da sala ali, assim, ó. Tinha pessoas, né? Tinha cachorro, a gente não entrava, não. Mas a gente jogava um cartãozinho debaixo da porta ali, que era... Depois chegava em casa e ficava esperando o telefone tocar. O telefone, lá tinha o telefone. Quando tocava o telefone, a gente ia correndo, né? Porque o telefone era novo, deve ser algum cliente já. Aí, falando na naftalina, é uma coisa muito legal, porque esses dias aconteceu uma coisa incrível, cara. Eu comprei uma máquina na Feira do Rolo. Eu não vou mais na Feira do Rolo, mas eu tava esperando minha filha chegar na rodoviária e ela atrasou o ônibus dela e eu fui na Feira do Rolo, cara. O que tinha lá? Bonitinha, cara.
uma máquina de datilografia. Nossa. Zero bala, cara. Aquela do feijão ainda, dela elétrica ainda, sabe? Depois, com outro tempo, aí, pra quem não sabe o que é a máquina de datilografia, o Claudinei explica depois. Depois vocês jogam no... É como se fosse o teclado do seu computador, só que físico. Mas o mais legal, gente, é que hoje vocês fazem 5, 10, 50 orçamentos num dia, né? Uhum. A gente fazia um orçamento do Agrade, escrito no caderno, levava lá na onde o cara te cobrava, a menina, geralmente era menina, te cobrava, sei lá, 50 reais, 30 reais, para datilografar o seu orçamento. Aí a gente dobrava, colocava no envelope para levar o orçamento da grade. Tinha que ir lá naquela casa que jogou a cartãozinho. Então, assim, quando fazia um orçamento por dia, ela tinha que bater palma, cara. Batia palma mesmo assim, o orçamento da grade, porque era datilografado aquilo que a gente escreveu lá, o ferro que ia ser feito, né? Quantos dias para entregar. E aí levava a proposta no papelzinho timbrado, né? Mandava tinha que fazer estar o papel timbrado a lá, marca do a negócio. marca era Ronecal, né? Da Ronecal. Ronecal. Que é muito legal, cara. E hoje a galera fica cobrando lead aí. Vocês nem atendem os leads que vocês têm aí, rapaziada. Quero lead. E fica com 60 lead parado aí, ó. Se a gente vasculhar, tem lead parado seu aí, ó. Até perguntar nessa linha, né? Hoje você lidera outras empresas, jovens e tudo mais, faz esse treinamento. E como que é no dia a dia ver alguém falando assim, não, hoje tá puxado, tive que ligar pra muita gente. Como que é a construção desse legado, né? Falando de várias gerações que você já passou, já treinou, o que você pode contribuir pra gente nesse sentido? Então, aí a gente foi chegando cada vez mais nos mais jovens aí, né? Que até a pessoalzinha dos 30 anos ainda já vive muito as crises de ansiedade, né? Não dá para esperar. Não dá para esperar tanto tempo assim. Imediatismo. Imediatismo, é. Então, acho que um dos maiores trabalhos que a gente tem é lidar com o imediatismo num mundo onde eu diria assim que a nossa cultura, né, nível Brasil até nível mundial, foi levando todo mundo por tudo muito rápido. Eu lembro que na parte do desenho, você que teve a oportunidade de fazer, eu lembro quando lançou o CAD 9, CAD 8, o AutoCAD. Obrigado. Quando lançou o AutoCAD, cara. Eu fui desenhista de prancheta, cheguei a fazer meu curso de desenho mecânico na prancheta. Você não deve ter feito, né? Eu sou formado em Jacareí como desenhista, projetista na prancheta. Na prancheta. Então usava lá o... Você vem, Giovanni? Só tem cara de novo, cara. Pra cara. contextualizar que eu tô em casa aqui, porque você falou de Kombi e tudo mais, eu peguei muita Kombi pra ir pra caldeiraria. Eu comecei na mecatrônica, peguei muita Kombi lá pra ir pra Guararema, tive a parte de dobra, usinagem, contato com várias empresas de ferro, tá? Tô em casa. Cara, em um ano na VCP, na antiga Papel Simão, que é lá em Jacareí, na sua cidade, eu cheguei e vi a montagem da sala de engenharia, colocando as pranchetas tudo nova, com tecnígrafo, e vi em menos de 10 meses, fiquei lá um ano, cara, em menos de 10 meses, desmanchar tudo, porque começou a chegar os primeiros computadores para desenhar. E é legal que, já que você entende disso, demorava um mês para fazer um desenho no vegetal, depois passar nanquim, né? E, cara, quando viu aquele negócio do risco sair no computador assim, ó, falaram assim, pô, agora os desenhos vai ficar muito mais bonito, porque a máquina ele faz ali, e rápido. E realmente, o rápido foi muito mais rápido. O cara demorava um mês para fazer um desenho, passou a ser um dia, 2 dias, cara, sabe? Assim, era coisa de louco como foi a otimização. Mas aí eu até acabei entrando nisso, sobre o imediatismo, porque como tudo está acontecendo até hoje, tudo que é ferramenta que é criada para ficar de forma mais rápida, ela acaba, no meu ponto de vista, sendo mal aproveitada, porque os próprios desenhos passaram a perder qualidade, não tinha mais até as qualidades dos cortes, as qualidades, porque precisava fazer o desenho que era em 2 dias, já não estava bom mais, tinha que ser em 2 horas. Então, a tecnologia, do meu ponto de vista, ela acaba vindo, né, cada vez mais rápido, cada vez coisa nova todo dia,
e parece que não dá tempo dela nem ser aproveitada, ela já fica até meio que mal utilizada. Uhum. Poderia ser mais bem utilizado uma coisa nova, né? Você trabalha hoje na área acho que dos softwares aí tudo, você Sim. consegue ver isso. Não deu nem tempo de criar uma ferramenta nova para o software e aí a pouco já está ultrapassado, já tá, Sim. né? Dá. A gente está vivendo isso na empresa hoje, que o nosso software ainda lá tá bom pra caramba, mas ele é antigo ainda na empresa, então ele não é na nuvem. Então a Aham. gente está vivendo esse problema hoje aí Servidor do físico, né? servidor, cara. Ah, o servidor caiu, corre. Corre. Corre o TI pra ver o que cara. o servidor... É. E é assim, só que o negócio tá tão redondo, tão bonito que. E é legal, por exemplo, o SAP e o TOTUS, que Uhum. eram, Uhum. né, são as Ferraris do negócio, você vê que eles eram únicos. E hoje já tá cheio de coisas que se Uhum. ramificou e já Aham. vieram, coisas que já não é mais só das grandes multinacionais, né? Então, softwares aí que estão. Eu falo até isso que a inteligência artificial, as tecnologias, as modernidades e tudo mais, ela vem cada vez mais dando oportunidade e equilíbrio para o mercado no nível de o que antes era só uma exclusividade da multinacional, era só as grandes empresas que podiam fazer, até mesmo a parte de design, a parte de Uhum. tráfego, no mercado como um todo. Era algo exclusivo das grandes, hoje em dia o pequeno consegue fazer com muito mais competitividade do que era antigamente, né? E isso vem mudando drasticamente o mercado como um todo. São novas soluções que vêm sendo implementadas, o trabalho vem sendo refinado, então é bem interessante. O que você falou que me trouxe um ponto de gatilho, assim, é que antigamente me parece que o prejuízo e o desgaste para você ter que refazer aquele serviço era muito alto. Então você automaticamente você dava mais atenção e dedicação naquilo, porque se tivesse que perder, você tinha que voltar lá atrás e começar tudo do zero, fazer aquele desenho manual. Então talvez isso seja uma das mudanças que, se eu errar aqui, eu dou um Ctrl Z, volto, faço, refaço, apago, mando outra versão e meio que ficou mais fácil errar, né? E parece que agora tá aceitando também, mando qualquer erro que passa. Antigamente, se matar uma peça era demissão, né? É. Dependendo da peça. Eu diria até que o nível de satisfação com tudo que é colocado de novo hoje, ele dura pouco. E até voltando na pergunta anterior sua sobre os jovens de hoje, né? Alguns não chega nem desfrutar daquilo que ele gostaria de ter, que ele queria ter. Ele chega e não dá nem tempo ele desfrutar aquilo lá, ele já está pensando no próximo. Então é o tal do imediatismo, né? Quem teve a oportunidade de ter pais, tios aqui que construíam uma carreira numa multinacional, numa grande empresa, então hoje é a coisa. Antigamente até quem não trabalhava mais de 5 anos numa empresa nem era bem visto. Uhum. Então assim, hoje é a coisa mais normal do mundo, 5 meses, então, né? Não vou nem falar em anos aí, 5 meses aqui, 5 meses ali, mas eu diria que eu, Rogério, ainda acredito muito naqueles que dão valor no tempo para poder ter um crescimento sólido, um crescimento, né? Um pouquinho antes até a gente conversou sobre o tempo não sei se foi até na conversa antiga ali, ou se já estava aqui na mesa, a gente já estava aqui, o tempo para a pessoa virar um bom profissional, quando ela investe nisso e na empresa que ela está, e ela vê que aquela empresa não dá oportunidade para ela crescer, a gente já estava aqui já no podcast, já conversando. A melhor coisa que ela faz é ela realmente procurar uma outra empresa onde vai poder... Então, assim, pouquíssimas pessoas hoje, acho que antigamente tinha mais que fazia isso, eu escolho aonde eu quero ir trabalhar. Uhum. E não é só a empresa escolher se a pessoa está apta ou pronta para trabalhar para ela. Quando qualquer profissional parte do princípio dele decidir para a vida dele se aquela empresa está alinhada com o projeto, com o propósito de crescimento dele, que ele almeja ter, né? Que é uma coisa difícil que os mais jovens têm hoje, propósito, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Nossa, se ele dá o melhor dele todo dia, num lugar onde está alinhado para o crescimento dele junto com ele, né? A empresa que quer crescer e alinha isso junto, nossa, não tem como dar errado. Eu diria até que é um dos nossos propósitos da nossa empresa lá, que é realmente esse alinhamento de
profissionais que têm propósito de vida, né, objetivo de crescimento. Então a gente procura na nossa cultura da nossa empresa hoje, da nossa maior empresa, né, que é a Bruna Fer lá, fazer esse alinhamento de propósitos da empresa junto com o do colaborador que pretende crescer, que pretende escalar na vida. E aí acho que dá um casamento perfeito. Mas está muito difícil de conseguir amansar essa ansiedade dos jovens de hoje, sabe? Tudo muito rápido, né? Mesmo aqueles que já conhecem, que sabem parar para pensar um pouquinho mais ali sobre a projeção dele, o crescimento dele, tem hora que precisa dar opa, verdade, desculpa, eu fiquei muito ansioso, porque não tá fácil, a velocidade é muito grande, e as cobranças, né? As dores de cabeça na empresa, a preocupação que o cara tem para ele crescer, para, né, atender um cliente, fazer dar certo o cliente interno, até mesmo externo, até mesmo interno da empresa, né? E hoje, dentro dos setores da empresa nós temos os clientes internos, né, da empresa, os setores. Como se não bastasse só isso, os problemas extra-empresa, né? Então, família, hoje o valor da família está muito difícil, então a maioria não tem um bom relacionamento com pais e mães, outros não tem bons relacionamentos com cônjuge, né? Alguns já de mais idade com filho. Então, os problemas que todo profissional está sofrendo, está tendo hoje, fica difícil ele conseguir equilibrar tudo isso daí e conseguir se projetar. Resumindo, tudo isso que eu estou falando é o que acabou levando Ao livro. ao livro, né? Foi todas essas dores que algumas senti eu mesmo, outras eu pude participar, visualizar, que acabou me inspirando também no livro aí. Montar uma empresa, a gente sabe que é difícil, né? Aquele risco, nem você falou, pô, vendi meu carro. Você só tem um caminho, tem que dar certo. Tem que dar certo. Você não tem um plano B. O plano A é o que tem que funcionar. Você não... Você tem que... Mas manter uma empresa, acho que é a parte mais difícil, né? Todo esse tempo. O que na sua trajetória, Rogério, de lá até aqui, o que você leva como aprendizado mais difícil que você teve, assim, na sua empresa? Você fala, cara, isso aqui foi bem punk, a gente passou, graças a Deus, foi, sei lá, um período, pessoas, tem alguma coisa assim? Sempre vai... Vamos dizer, o calcanhar de Aquiles hoje, na implantação de cultura que nós estamos lá, vai sempre esbarrar em pessoas. Então, hoje está bem visto isso lá pelo nosso time inteiro, a gente está trabalhando muito nisso daí. Mas tem um livro, que até eu ia trazer eles, acabei esquecendo, minha Bíblia... De cabeceira, de né? Cabeceira, ali, meu livro, que é o livro Bíblia de cabeceira ali, assim, que chama O Mito do Empreendedor. Esse livro aí é um livro assim que eu acho que abre muito a mente para aquele que resolve se aventurar a empreender. Porque, no meu ponto de vista, né, existe alguns não diferem, mas eu acho que é diferente empreender e empresariar. Sim. Então, uma coisa é o cara que ele vai lá e ele, né, sempre se fala muito em empreendedor, e o cara quer inventar, quer criar 1000 coisas, mas ele não aprendeu ainda a ser um empresário. Então, o Mito do Empreendedor diz muito sobre isso. Vocês conhecem esse livro? Não conheço. Não. Sugiro depois para então ler, é uma leitura muito legal, que né, a pessoa vira um empreendedor como? Pela necessidade de ganhar um dinheiro. Tem até um estudo do Sebrae que traz 99% das pessoas ou empreendem por necessidade ou por oportunidade. Existe o empreendedor, a tia do Claudinei faz bolo lá, e aí todo mundo fala que o bolo dela é o melhor da vida. Ô tia, por que você não começa a fazer para vender? Aí, há pouco, né, falando assim de forma bem rápida, o bolo que era a paixão da vida dela vira o desastre da vida dela, que ela não aguenta mais as pessoas cobrando o bolo que ela vendeu muito e não dá tempo de entregar todos os bolos. Então, na realidade, fizeram ela virar empreendedora, não foi ela que queria, começaram a falar para ela, por que você não faz isso para ganhar dinheiro? Tipo, o bolo seu é o melhor que tem, a torta, né? E ela não queria aquilo para a vida dela. Às vezes ela precisa, né, quando consegue voltar sem ficar dívidas para trás, porque começa a tomar decisões
que não são de empresários. Mas se preparou para isso? Não se preparou para isso. E o que eu mais diria e foi na minha vida em 2011, o Claudinei teve a oportunidade, ele estava entrando lá, eu estava acabando acho que fazer, eu estava fazendo, o Rogério Costa lá na época, né? Uhum. Se preparar realmente para aprender como é a vida de um empresário. Então, por exemplo, eu comecei em 90, mas até 2011, vamos dizer, 20 anos depois, a minha empresa nunca teve um DRE. Eu sabia que eu ganhava dinheiro, porque eu, graças a Deus, eu dei a sorte de gastar menos do que eu ganhava. Uhum. Que não é a felicidade de muitos. Uhum. Tem muitos que se empolgam, né, com o que está ganhando e gasta com força, gasta tudo, né? Tem muito empresário aí hoje que às vezes está vivendo ali no limite, ele tem 10, 20, 30 funcionários, falou se ele quebrar, passar mal hoje, ele não consegue nem indenizar os funcionários. Uhum. Então, eu diria que assim, quer empreender, estuda bem o negócio, é muito mais fácil fazer aquilo que você já gosta, né? Porque às vezes o cara quer empreender, ele trabalha com serralheria, quer montar um açougue. Um amigo chama para montar um açougue, cara. Fala que você entende de carne, nada. Eu acho que usa faca lá no açougue, ele deve... Né? Então, primeiro passo é fazer aquilo que você pelo menos já domina. E o segundo passo já ir procurar se profissionalizar na parte de como empresariar, como realmente ser o empresário, aquele que administra a empresa. Então, eu acho que foi um divisor de água na minha vida, quando eu fui aprender que eu tinha que ter todos os números, todos os indicadores da empresa, entender o que estava acontecendo. Comecei a ler um livro legal agora do Thiago Brunet, né? O Thiago Brunet, que ele lançou agora para a Copa do Mundo. E eu mesmo, particularmente, não curto muito o negócio de futebol, mas ele usou a analogia do futebol para o lado empresarial. E isso foi muito legal, até estou lendo ainda, não acabei de ler o livro. E ele diz sobre... Foi o que me chamou a atenção. Nos grandes times, principalmente, né? Vamos falar nos talentos, cada jogador tem a sua posição e sabe o que faz de forma bem incisa ali. Uhum. E a empresa tem que ser assim. Então, a gente começar a aprender como o pequeno empresário lá, o empreendedor... a aprender a delegar, então começa a mudança de comportamento, quebras de padrões que a gente precisa ter como empresário na nossa vida, né? Aquele que quer fazer tudo, né? Concordo, no início você começou sozinho, você e só mais um, você faz tudo, e é o que você pode fazer, mas tem pessoa que não consegue acompanhar o crescimento dela junto ao que ela precisa desenvolver de pessoas, de liderança, de contratação. Quando sai contratando, saber depois que você vai delegar aquilo e precisa ser monitorado, aquilo precisa ter indicadores. Delegar e não delargar, né? Não delargar, Então, eu diria que, né, a pergunta para empreender é saber mudar a cada nível, a cada passo que der, se posicionar de forma clara para aquele momento que está a sua empresa, que está o seu negócio. Top demais, cara, top demais. Se você não sabe, o Rogério ele foi meu primeiro chefe. Pode chamar de chefe? Líder, chefe. Primeira pessoa que me deu oportunidade quando eu tava na faculdade ainda fazendo meu marketing. O Vitor, acho que eu nunca agradeci. Obrigado, Vitor. Você vê esse corte aí, muito obrigado por chamar. Ele acreditou em mim. E depois desacreditou, porque me deixou sozinho no meu TCC, tá, Vitor? Me deixou sozinho no TCC. Mas aí eu conheci o Rogério. E pra mim, Rogério, você sempre foi exemplo de sucesso. E eu não falo por dinheiro, tá? Eu falo o exemplo de sucesso por tudo que você sempre demonstrou dentro do trabalho. Por exemplo, a gente tinha... Eu acho que era quinta-feira mesmo que a gente tinha esses momentos de... Você trazia um livro, trazia alguma coisa pra gente conversar. E a gente discutia antes do trabalho, já trabalhando numa cultura ali. E eu achava isso sensacional, porque eu aprendia. E no ambiente que a gente aprende, não é só pelo dinheiro, né? No ambiente que você aprende, você acaba tendo vínculo, né? Você acaba tendo... E eu achava isso sensacional. E levava a família, a Gigi era pequenininha, a Bruna, que hoje é a Bruna da Bruna Fair. Tava na escola ainda, eles iam almoçar com a gente lá, tinha comida lá embaixo no refeitório. Eu achava isso sensacional. E pra mim sempre foi um exemplo de sucesso isso. Você aliar
aquilo que você tá fazendo, aquilo que você tá desenvolvendo. Que nem você falou, poxa, a gente tava ganhando dinheiro, mas a gente também tem os valores da família, a gente tem os valores que a gente... Eu tenho um presente que ele trouxe pra mim, cara, da Disney. Acho que vocês foram... Foi a primeira vez que vocês foram pra Disney aquela vez? 2012, foi a primeira vez. Ele trouxe presente pra todo mundo lá. Eu tenho a canequinha do Mickey até hoje lá, guardada. Falei, ó, essa aqui vai ficar de recordação. Tenho lá a canequinha. E isso foi... E o que você acha desse vínculo? Porque, assim, pra você é muito natural. Não sei se você tem alguma dificuldade com isso, mas de ter a família, ter o tempo da família, ter o tempo da empresa, crescer com a empresa e ter... Como é que é esse rolê todo, assim, Você de... enxerga coisas separadas ou você enxerga... tudo junto, é uma coisa só? Cara, é tudo separado. Eu acho que eu cheguei a conversar, se não alguma vez, que é uma coisa bem antiga na minha vida. Teve alguns empresários que passaram como clientes da época da Ronecal ainda, que alguns empresários e alguns até executivos de empresa que às vezes a gente tinha como amigo, na família até, de grandes empresas, assim, que eu vi muita pessoa, não tem quem não viu falar assim, eu não vi meu filho crescer. Isso é uma coisa que me marcou muito logo que eu fui pai em 98, né? É uma coisa que me marcou muito. Eu não vi meu filho crescer. E eu via, né? Eu trabalhava, tinha amigos empresários, alguns clientes lá. Pô, eu não vi meu filho crescer. E isso aí foi me perturbando muito. Eu coloquei como tá no meu livro também isso daí, que eu falei, eu não quero que isso aconteça. Aí mais algumas experiências, né, também em casa, né, de você ver quem tem o pai que trabalha demais, tudo lá. E aí a gente vive num mundo que agora o filho tá mais ocupado do que o pai, porque ele tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer pós-graduação, tem que fazer ginástica, inglês, depois fora do horário, natação. Então, assim, eu tenho um caso legal aí de quando minha filha estava no pré, aí, uma vez que eu tive que conversar com a mãe lá de um outro aluno, que eu falei assim, não é possível, quanto tempo sobra pra você ficar com seu filho, cara, que, sabe? Outro agora eu conto isso daí. Mas aí o que me preocupou muito foi isso, cara. E eu cheguei ao ponto, tá no meu livro também aí, que eu construí a minha segunda casa no quintal da empresa. Que era justamente um dos motivos do livro. E é engraçado que o nome do livro saiu por causa de tudo isso, mas quando caiu a ficha, eu ver que eu tinha feito tudo isso na minha vida, sem saber. Sabe? De eu não colocar o trabalho em primeiro lugar. Eu tive a oportunidade de levar a nossa empresa em 99, 2000. Minha filha tinha acabado de nascer. Tava bombando os negócios no Nordeste. Um amigo falou, vamos pro Nordeste, vamos montar um negócio lá, que os petróleos lá tá muita coisa. Eu falei, cara, mas e a família? E eu falei, não, deixa quieto, cara. Não é um açougue, não vou. Então, assim, eu nunca deixei me levar pelo ganhar mais, se não fosse para ter uma vida equilibrada, sabe? Inclusive, até hoje é assim. Eu tenho algumas propostas, algumas coisas que aparecem aí que eu falo assim, cara, isso vai demandar, tipo, até algumas... vamos dar uns treinamentos aí, umas empresas aí, sábado e domingo. Eu falei, como é que fica a família, os amigos aqui, o lazer, o social... Então não dá. Durante a semana até ainda a gente vem aqui, graças a Deus a empresa tem toda uma estrutura para estar rodando lá, com a liderança que tem na empresa, que a gente montou, que a gente construiu, né? Com pessoas de valores que estão lá. Mas, e aí, sábado e domingo, você sair para treinar, né? Eu até tô mentorando um amigo nosso aí na empresa, mas de semana, cara, de final de semana. Nem me chama. Até uma curiosidade em cima desse assunto, né? Hoje a gente vê muito a questão do empreendedor que tem a imagem de que você tem que virar à noite trabalhando, que é trabalhoso, tem que dar duro, final de semana no empreendedor não tem horário. Eu já sou, tipo assim, se a gente tem a possibilidade de trabalhar da segunda a sexta, das 9 às 6, não é que depois desse horário eu não vou atender, eu não vou fazer nada, que eu não vou me dedicar, não vou me esforçar. Mas quanto mais eu conseguir concentrar nessa faixa de horário, porque eu tenho a empresa, eu sou empreendedor, mas é justamente isso que você falou, eu tenho mais vida depois. Você também enxerga desse sentido? Ou qual a sua opinião nessa... Cara, você falou uma coisa incrível aí, foi bom ter lembrado em falar disso daí.
Porque eu cheguei a achar que pouca gente trabalhou mais do que eu, sabe? Eu cheguei, pra você ter ideia, na época de CLT ainda, na empresa da Papel Celulose, eu cheguei dormindo no meio daqueles papel lá nos montes de papel. Cheguei a virar, dobrar, 24 horas trabalhando. Eu cheguei a fazer 210 horas extras num mês. Meu Deus. Eu só ia pra casa meia-noite, chegava meia-noite pra dormir, saía às 5 da manhã, ficava dentro da empresa enfiado lá, fazendo hora extra. O meu hora extra, alguns meses chegou a dar mais do que o salário. Só de hora extra deu mais do que o salário todo lá. E eu cresci, cara, meio que até por causa de uma cultura do próprio pai. Meu pai é um cara muito trabalhador, um cara assim que, pra você ter ideia, eu cheguei dia de não ter grade pra fazer, mas eu escutava o chinelinho do meu pai raspando às 5h30 da manhã lá e eu levantava também. Meu pai tá de pé e eu não tá, era uma vergonha pra mim, sabe? Mas você tocou num assunto, cara, que hoje eu procuro pegar um pouco mais leve, né? A minha filha, se chegar lá, minha filha a Bruna, todos lá são muito dedicados, né? E a Bruna, como é mais velha, ela talvez até segue um pouco meio que a linha minha, a linha do... É inadmissível não ir além do normal. Então eu sempre meio que tive essa cultura de tipo, eu tinha que dar mais do que aquilo que é o normal, sabe? E não sobre dedicação ali, de conhecimento, mas sobre o transpiração, sabe? Ter que trabalhar de noite, ter que trabalhar de sábado e domingo. E eu venho há alguns anos, talvez uns 8 anos, tentando tirar isso. Graças a Deus, hoje na empresa eu consegui, a nossa empresa não abre de sábado e domingo. Então, assim, a caldeiraria, eu cheguei a ter... Eu morava já no fundo da empresa lá, a caldeiraria rodava 24 horas, tinha empilhadeira rodando de madrugada e eu dormindo do lado da empilhadeira pitando, assim, sabe? Então, eu acho que o que eu passei, eu não preciso que meus filhos e que nenhuma geração passe. Mas eu respeito e acho legal quem fala assim, ó, tá sendo bom pra você? Porque o duro é quando não tá sendo bom pra você e pra quem tá junto de você. É até um fato legal que eu tive que ir saindo aos pouquinhos para eu casar. Para eu casar, eu tive que entender que não ia fazer sentido a minha esposa viver comigo, sendo que sábado e domingo eu não estivesse em casa, cara, sabe? Então eu tive que ir desligando um pouco, porque senão eu falei, meu, vou ir para casa só para dormir com ela, porque depois ela vai para casa da mãe dela e tal. E eu falei assim, ó, eu acho que não vai ter mulher que quer ficar com um homem que ele não fique em casa. E aí é perigoso arrumar outro homem. Aí abre concorrência, né? Então assim, eu tive que ir me desligando. Começou até um pouquinho antes. O meu advogado, que eu admirava demais, ele admiro ainda porque ele tá vivo, mas ele não advoga mais, doutor Tavares. Um dia que eu cheguei todo sujo lá, assim, com a mão limpa, mas dentro das veinhas, tudo, né, debaixo da unha, não tem jeito de limpar muito rápido. Tá limpa, mas tá com as marquinhas. E eu com o jaleco sujo, um processo que a gente tinha trabalhista. E ele falou, aí a empresa estava crescendo, já tinha uns 15 funcionários. Ele falou, Rogério, você precisa ver, nós tivemos um problema de bagunça lá na parte administrativa, assim, atrasava pagamento para fazer, porque não deu tempo de fazer, buscar o dinheiro no banco, porque pagava em dinheiro ainda, muito tempo atrás. Dava passe, né? Lembra do passezinho? Então, aí errava na quantidade de passe, tudo isso, tá lembrando mais coisa que eu. E aí ele falou, Rogério, a gente era o administrativo, é o mito do empreendedor. Queria fazer a folha de pagamento, fechar o pagamento para pagar, catar os passes depois do final do dia, queria fazer tudo. Então tive que passar por isso também, tive que aprender tudo isso. É duro quem não aprende e da forma mais dolorosa depois começa a sentir na parte financeira, né? E ele falou para mim assim, Rogério, eu sempre adorei, sabe, da parte da caldeiraria, da estrutura lá, o que eu mais gostava era de fabricar, não era de administrar. Eu sempre gostei de pôr a mão na massa, soldava muito bem, então fabricava a estrutura muito bem. E ele falou, Rogério, ou você contrata um cara para ficar no seu lugar e você vira o administrador da sua empresa, que já tem 15 funcionários, ou você contrata um administrador para sua empresa para você poder tomar conta do serviço, soldando, montando, e um administrador que administre isso. E eu fui embora pensando que aquilo, né? Falei, não faz sentido, né, cara? Eu contratar alguém para tomar conta da minha empresa para eu ficar fabricando.
Contrata seu dono. É. Então, assim, foi difícil para mim, mas eu fui devagar, consegui ir saindo. E aí, reforçando, né, mais dentro da pergunta que você fez, eu acho que a gente tem que sim, às vezes que necessário, precisa ir um pouco além, precisa fazer um pouco mais. Principalmente, eu tinha uma brincadeira que eu fazia até com 20 anos de idade, quando tinha minha filha e meu genro, que tem a mesma idade da minha filha e trabalha na nossa empresa, é meu braço direito, meu genro também. Eu falava para eles assim, eles com 20 anos, hoje eles têm 27, uns 7 anos atrás, eu falava assim, ó, na idade de vocês agora, vocês têm que se lascar mesmo, viu? Então, assim, é a idade de se lascar, é a idade de construir muita coisa. Mas hoje eu tento tirar um pouquinho disso aí deles, porque inclusive minha filha leva muito a sério isso, e eu tenho que falar para minha filha hoje, eu desacelero um pouquinho, sabe? Mas por quê? Porque ela viveu um momento da vida dela comigo que aprendeu a fazer o que o pai fazia. Era desse jeito que Ela tinha teve que o ser. exemplo, né? Ela teve o exemplo. Teve o exemplo. E hoje eu tento falar para ela, né? Um pouco ao contrário. É muito legal esse negócio da experiência de vida nossa, quando a gente está vivendo, né? A Giovana para a Bruna são ali quase 6 anos, 7 anos, qual a diferença. E é estranho porque as filhas tiveram momentos de ver o pai numa situação diferente, naquela idade que aprende mais, sabe? Então, assim, não tem jeito nem das duas ser igual. Sabe? Então, assim, quando nasce com 1 ano ou 2 anos de diferença, já não é muito fácil ser igual, porque entra lá nos genes, né? Mas, assim, a diferença delas de idade foi um pouco maior, então elas são bem diferentes na parte ali, assim, de se comportar no trabalho. Mas é engraçado que as duas até cataram caminhos diferentes, né? Enquanto a Bruna é totalmente ali metódica, assim... Parece um esconderijo, como diz um amigo meu lá de Indaiatuba, vou estar com ele até esse final de semana aí, o Zeca. Meu filho é no esquadro, sabe? A Bruna é no esquadro, cara. Não tem... Pingo no i, né? É pingo no i. A Giovana já é mais descolada, já é mais assim, né? Tanto é que hoje, ainda mais essa nova geração, trabalhando na parte de área digital também aí, na parte de marketing, de videomaker e mídias sociais. Então, assim... ela não tem mau horário de trabalho. Então ela fica às vezes editando... Não sufoca o artista, né? Não, ela trabalha na hora. Eu tô sem inspiração lá. Às vezes eu vou lá conversar com ela 9 horas da noite, lá, Gi, tal, não sei o que lá, pai, tô terminando de editar um vídeo aqui. Mas 9 horas... Mas eu nem falo com ela 9 horas da noite, porque aí ela acordou às 9, entendeu? Então, ela não precisava 7 horas estar lá na empresa, porque tinha funcionário. Então, assim, idade é diferente, profissão diferente, né? Mas quando a gente fala ali em comportamento, em disciplina no que está fazendo, então se a disciplina é aquele horário, né? Compromisso com a entrega, tem que entregar. Então, graças a Deus aí, as duas têm, o time é muito bem montado lá. Mas é isso, cara, eu acho que até vai um pouquinho contra o que o Flávio Augusto diz aí, que a gente tem que estar lá e tem que estar, mas, cara, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. A não ser que o dinheiro faça mais sentido na vida, né? Porque as pessoas são diferentes. Sim. E eu mesmo falo no meu livro, o que eu tenho de resultado hoje, eu vivo com muito pouco, cara. Pra mim, uma casinha no mato com fogão a lenha ali tá bom pra caramba. Se tiver um jipinho pra eu poder atravessar o rio e um barranco ali, né? Eu sou feliz de todo jeito. Mas tem pessoas que às vezes, né, eles almejam um plano de vida financeiro maior, conhecer status, né? Cara. E eu vejo que eu fiz a pergunta para entender e equilibrar essa balança mesmo, porque às vezes a gente tem uma influência ali dentro do Instagram no dia a dia de muito para esse outro lado e falta esse ponto de calmaria. Não, também Calmou, tem né? Vamos pensar, também né? tem uma outra linha aqui que dá para seguir, que também dá certo. O meu ponto de vista é que, assim, depende muito do que você quer e no tempo que você quer. Eu acho que são muito steps também, né? Se você não tem nada e você precisa construir, e talvez você precisa construir rápido, você vai ter que dar um gás maior. E nada é uma realidade absoluta para sempre. Né? Tipo assim, não, putz, vou casar, tô aqui, preciso trabalhar em 3 trabalhos, porque, sei lá, meu filho vai nascer e eu preciso arrumar uma casa. Então
Então você O que eu- rebenta, né? Eu não gosto muito, nem na família ali, e nem com os próprios colaboradores, aquilo que não tem muita coerência. Né? Por exemplo, assim, eu não tenho problema nenhum se minha filha falar assim, pai, eu quero ser bem mais simples do que você acha que você é ainda, mas tem que ter coerência. Então, Uhum. se você quer ser mais simples, não dá para você ir no shopping, não dá para comprar as bolsas caras, as roupas Não tem caras, iPhone, né? não tem iPhone, Aham. Tem que é assim. Aham. Porque tem pessoa que fala assim, não, eu quero ser mais simples, mas mais simples andando de iPhone 16, 17, mais simples com carro, e quer trocar o carro, e quer... Então, não dá para entender, não tem coerência, Uhum. né? Então, eu, até na empresa, com os próprios colaboradores, né, principalmente o time de liderança, que a gente tem um treinamento mais voltado para eles, voltado para o propósito mesmo ali, para fazer esse engajamento, esse alinhamento, é assim, ó, tem que ser coerente. O que tem certo e errado, não tem, Uhum. né? Quero ser milionário. Legal, cara, vai lá, bota a ambição, né? Não a ganância, mas a ambição, seja ambicioso, seja resiliente, seja comprometido, seja tudo para você atingir aquilo lá, né? E tá certo, cara, né? Sem passar o pé em ninguém, sem passar rasteira em ninguém, né? Uhum. Dentro de com princípios e valores sempre bem. Mas se quer ser bem tranquilo, bem, né? Menos agitado, menos esforço, não tem jeito, é menos esforço, mas seja coerente com aquilo. Uhum. Entendeu? Não Dá pra ter tudo. dá para andar de carro importado, É. não dá pra, entendeu? Eu falei, tem que estar bem alinhado com aquilo que você decidiu, né? Decidiu ser, decidiu fazer. Show. E aí o Rogério, não feliz com tudo, porque mentira, tava bem feliz, resolveu abrir uma outra empresa agora. Conecta empresários brasileiros com os empresários americanos, cara. É o Evo Infinity. O Evo Infinity. O Evo Infinity. Conta um pouquinho pra gente o que é essa loucura aí, da onde que surgiu. Então, cara, tudo isso aconteceu por causa da política. Por Olha incrível só. que pareça. Eu tenho vários amigos que sempre falou para mim, Rogério, você não vai comprar uma casa nos Estados Unidos, você não vai fazer. Eu fico, cara, o negócio é Brasil, cara. Estados Unidos eu vou só lá para passear, pego o avião, pego uns dólares, vai para lá passear lá e volta e acabou, né? Então, pô, mas vamos ter uma casa lá. Eu falei, não, cara, as casas eu tenho aqui, os negócios eu tenho aqui, eu tenho que ter casa lá, cara. Mas eu fiquei um pouco assustado, né, quando deu essa última eleição aí, eu fiquei meio preocupado com a situação do país, né? Eu nunca fui muito de dentro da política, não, mas me assustou um pouco, porque eu falei, caramba, o desenho que tinha não era para dar aquilo lá. E foi a hora que eu falei assim, porra, eu acho que caiu um pouco a ficha ali né, a gente aprende lá nunca deixar os ovos, né, tudo numa cestinha só. E a gente, inclusive, todos os empresários faz isso, né? Principalmente empresários bem-sucedidos fazem isso. Ele nunca deixa tudo só num negócio dele, né? Então ele tem lá imóveis de aluguel, ele monta empresas de setor diferente, atua como investidor em outro negócio, para poder não ficar tudo centralizado num lugar que se tem um tombo, o tombo é uma vez só, acaba com tudo, né? E eu falei, pô, eu acho que agora é o momento de olhar um pouco com olhos diferentes e ver o que pode se fazer, tipo, dolarizar um pouco de patrimônio, tirar um pouco do Brasil, né? E aí, como eu tenho vários amigos ali principalmente, né, na Flórida e na Geórgia, ali em Atlanta, eu fui para lá com outros olhos, não só para o passeio, ver o que poderia estar fazendo por lá. E como eu fui mais com esse olhar de trabalho, assim, de negócios, né? Calhou de eu estar em Atlanta, na casa de um grande amigo nosso de São José dos Campos, que está lá, um doutor, e ele fala assim, pô, Rogério, vai ter um encontro aqui na Câmara do Comércio, aqui, você quer ir lá? Eu tinha chegado num dia assim, ia ser no outro dia. Ah, vamos lá, cara. E é engraçado, voltando até um pouquinho, eu tinha ido para os Estados Unidos, fui 2 vezes no ano, eu tinha ido um pouquinho antes, passei por lá assim, voltei meio todo que bagunçadinha a cabeça, né? Falei, não, montar negócio igual que eu tenho aqui, o investimento era muito alto lá, assim, ó, perder em real não é muito fácil, perder em dólar, então, né? Eu queria um negócio um pouco mais enxuto, menor, não trabalhar na mesma área, assim, né? Eu ia ter que envolver aluguel de espaço, mexer com aço, com fabricação, cheguei até a conversar com alguns serralheiros, estruturistas lá,
Chegamos até a desenhar algumas fabricações eles chamam de dumpster lá, aquelas nossas caçambas de sucata aqui. Uhum. Lá é um pouquinho diferente. Lá aquelas caçambas de sucata é meio quase um poliguindaste. Eles engatam nas Dodge Ram, nas caminhonetes grandona e arrasta 6 metros cúbicos de entulho deles lá. Então já cheguei a namorar para fabricar isso aí lá e tal, mas fiquei meio receoso, né? Por causa de outra cultura, né? Outra língua, né? Fazer um plano de negócio nos Estados Unidos, pô, os Estados Unidos ele vai dar preferência para o americano, né? Como é que fica a empresa brasileira lá. Então tinha que estudar muito mais sobre isso. E aí esse meu amigo de Atlanta, na segunda vez que eu fui para lá, vamos dar um pulinho lá na Câmara do Comércio. E aí foi legal, cara. Quando eu cheguei lá, achei que ia ter 4, 5 brasileiros reunidos lá. Cara, uma sala lotada, 50 empresários mais ou menos lá. Tudo brasileiro que acho que tirando eu e mais um ou dois estava lá, estava de passeio lá, tudo já morava lá. Metade deles já era cidadão americano, tudo empresário que morava e atuava nos Estados Unidos já, cara. Sabe? E é tudo aquele eu empresário, cara. Porque aqui no Brasil o eu empresário não se dá muito bem, não. Mas lá nos Estados Unidos, cara, chega lá, monta um negocinho dele lá, sozinho, ele mais um, secretário, cara, aí tá com casa boa, carro bom, tudo, né? O cara balconista da loja vive bem, imagina o eu empresário lá vive muito bem mesmo, né? Ao contrário aqui do Brasil. E aí, cara, eu fiquei admirado com aquilo. Aí no final lá, eu chamei a diretora da Câmara do Comércio lá, conversar com ela, falei, parabéns pelo que você tá fazendo aqui. Fiquei, assim, admirado de ver o trabalho, os brasileiros, porque a reunião, um ajudando o outro. Tinha empresários lá de mais de 30 anos lá né, eu tenho uma empresária lá de 30 anos dos Estados Unidos com negócios lá. Outros com 5, 10, 15, vários. E alguns com 8 meses, 1 ano lá, 2 anos. Então, muita coisa para aprender. E eles tinham essa troca de experiência lá, cara. Aí eu chamei ela de canto e falei assim, eu sou um. Imagina lá, eu tenho um monte de amigo empresário que quer vir para os Estados Unidos e não sabe nem... É a segunda vez que eu venho para cá, cara. Tipo, tô gastando esse dinheiro, não tô gastando porque eu acabo passeando também, né? Mas vim 2 vezes para os Estados Unidos e tal. Por que a gente não mostra isso aqui que vocês fazem aqui para eles lá? Aí ela falou assim, como que eu vou mostrar isso aqui lá no Brasil? Na hora já me veio a live dos cantores sertanejos. O cara faz live aí de sertanejo aí pro mundo todo ver, né? Não vou nem dizer só de Brasil. E ela falou, nossa, mas será que é possível a gente fazer isso? Eu falei, não, eu vou estar lá no Brasil, a gente monta isso, eu ponho os caras para assistir lá. E ela falou assim, depois vamos conversar sobre isso, que era final de evento, né? E eu falei, eu vou embora 2, 3 dias depois, eu já estava indo embora. Que eu tinha passado pela Flórida e passei em Atlanta só para dar um abraço nos amigos lá, cara. Fiquei 4, 5 dias lá e deu certinho nessa data. Porque quando é para ser, tem que ser. É para ser, é. Em 4, 5 dias eu falei, tô indo embora e a gente conversa. Você acredita que eu falei, eu ia chegar no sábado ou domingo em casa assim? Na segunda ela me ligou. Deixei o telefone, achei nem que era, né? Rogério, vamos conversar mais. Aí a gente foi. Investimos ali em 1 hora, 2 horas de conversa. O marido dela, ela é diretora da Câmara, o marido dela já é um brasileiro que atuava até com planos de negócios para americanos que queriam investir no Brasil. E ele falou que até em função da situação política tinha caído demais o risco Brasil, né? De americanos querendo investir no Brasil. Ele fazia 6 planos de negócio, assim, no semestre, tipo 1 por mês. Agora ele tá fazendo 1 no semestre. Nossa. Sabe? Então, e aí ela quis que o marido dela acompanhasse também, porque assim, ela nunca tinha me visto, né? Quis que o marido dela acompanhasse a conversa e tal, do projeto, da ideia, qual que era. Eu falei, eu reúno os empresários aqui, põe eles para assistir, você teve oportunidade. Eu fui. E a gente faz uma live, mostra, apresenta vocês aí, conversa, conhece. Porque o principal intuito era gerar essa credibilidade, essa autoridade, né? Para você poder falar assim, você quer investir nos Estados Unidos? Vem comigo. E o cara fala assim, mais um picareta para... Então, assim, não, tá aqui, tudo que for acontecendo é por trás de uma Câmara do Comércio, cara. São pessoas que estão lá, que vão aparecer para você, que você pode consultar, que são da Câmara do Comércio. Então, eu sempre me preocupei muito nisso. Eu não vendo para você aquilo que eu não uso, cara. Então, assim, se eu não uso, eu não vou vender. Eu testo primeiro, vejo se faz sentido. Pode até ser que assim dê certo para mim e não dê para você. Né? Tem muitos profissionais que esse cara
faz um puta no trabalho para mim, mas aí não deu liga vocês dois como pessoa ali de, né, nem profissional, mas não deu liga no Não bateu o santo. não bateu Não o bateu, santo, é. é. Então, e aí acabou que deu legal, eu me afiliei à Câmara do Comércio, e aí a presidente da Câmara do Comércio, junto com a diretora, me fez o convite para ser embaixador, né, e para estar como embaixador aqui no Brasil, representando a Câmara do Comércio, e foi muito legal, cara. E aí, né, o Trump, com todas as loucuras dele aí, né, apesar de ser um cara que eu acredito que ele está preocupado em proteger o país, né? Não quero entrar nem no mérito aqui de se ele está certo ou não, mas a gente precisa se pôr no lugar dele, entender, né, que ele tem lá uma bagunça lá para arrumar lá também, né? Mas isso acaba mexendo na economia e deixa, né, muitos brasileiros até que queriam de repente estar se posicionando, investindo, fazendo alguma coisa lá, com o pezinho um pouco mais atrás. Porque vai sempre partir da história, independente do quanto milionário você é, ninguém gosta de perder, ninguém quer perder. E perder real em dólar, aí, né, 5, 6 vezes mais, é mais difícil ainda, né? Sim. Mais doloroso ainda. Então a gente vem fazendo esse trabalho, vendo quem quer comprar um imóvel, abrir uma empresa, montar um negócio para lá, tentar. Principalmente, o que mais acontece é estudar direitinho uma parte de imigração. Então nós temos lá advogados de imigração que podem estar trabalhando, atuando nisso aí, vendo que tipo de negócio você tem, como que funciona, se isso, como que faz para facilitar a sua entrada nos Estados Unidos, né, através dos negócios. Uhum. É assim, e aí a gente vem desses E são anos. reuniões periódicas que acontecem? Como que é a dinâmica no dia a dia? O que acontece lá? Inclusive a diretora, essa querida Gisele aí, depois tem que dar os parabéns para ela, assim, que ela faz um trabalho fantástico, lá, incrível, né? Sempre colocando, tendo mais membros, né? Começamos com 20 membros. Ah, mas Rogério, não tinha 50 lá, só que não são afiliados da Câmara. Uhum. Então, o que nós deixamos bem certo? Quem é afiliado da Câmara pode fazer essa ligação. Quem não é, né, que tem vários empresários lá que não queria investir nessa afiliação com a Câmara do Comércio. Mas você vê hoje de 16, acho que nem isso tinha lá naquela época, tinha uns 12. Hoje já estão em 40 profissionais lá. E ela faz um trabalho muito legal. Hoje está tendo agora eventos que dá até para ser assistido do Brasil já, que são que tem muitos presencial lá ainda, né? Mas tem os que estão transmitidos online, que dá para o empresário brasileiro estar assistindo. E vem numa... A Câmara do Comércio tem um apoio, né, não tão grande, porque não tem investimento de verba, ela tem que ser arrastada, né, do jeitinho, como dizer, é uma colocação de um órgão brasileiro lá fora, né? Que não tem investimento de fora do país para lá. Então a presidente Lúcia lá também, nossa, é a fundadora da Câmara do Comércio. Então, assim, é um trabalho que as duas fazem lá, principalmente, né? Tem todo um time por trás de tudo isso, mas da presidente Lúcia e a diretora Gisele lá, né? Eu tenho muito contato com a Gisele, né? Não tanto com a Lúcia, que a presidente é um nível um pouco mais alto para conversar. Mas mais a Gisele, ocupado, né? A Gisele. E a Gisele, até, inclusive, é a pessoa, realmente, que ela tem o aval ali, a liberdade da presidente... de total confiança. Às vezes até mais que a presidente. Ela é tudo. Que resolve os BO. É só isso mesmo. A presidente confia muito no trabalho dela, que ela é uma profissional assim de nível muito alto, sabe? Legal. E como que é essa parte de, por exemplo, quero investir lá fora, tem que ter muito dinheiro, dá para começar com um pouquinho? Olha, eu vou falar por experiência própria. Acho que tudo que eu falo em dolarizar, a partir do momento que eu dolarizei parte do meu real, que eu não estou precisando dele aqui, já virou um investimento. Eu diria que, para mim, para o Rogério, o investimento mais fácil de risco zero, né? Porque existe outros investimentos ali que começa a envolver risco e tal. Risco zero, porque pra gente se posicionar, se você quer ter uma casa lá no futuro, quer montar um negócio no futuro, quer trabalhar a sua imigração, que não é um negócio muito fácil,
Tem muita gente. Rogério, você tem uma casa lá agora, você já pode ir lá. Uhum. Se eu não tiver com meu B1, B2 em dia, eu nem visitar minha casa, visito. Uhum. Então sabe? Então o processo são bem singular. Por exemplo, eu e minha filha tem um processo de migração lá. O meu é um, o da minha filha é outro. Uhum. Da mesma família, porque ela já é casada, né? É de maior, então o processo dele é diferente do meu, não tem nada a ver um com o outro. Uhum. Então, assim, eles são bem singular, tem que ser analisado mesmo de pessoa a pessoa ali, profissional a profissional. Então, eu acho que, por exemplo, seguro de vida nos Estados Unidos. E eu juro pra você, Rogério, é mentira sua, eu nunca tive nenhum seguro de vida no Brasil, nunca, nenhum. Aliás, não tenho, nunca tive e não tenho. E o primeiro que eu fiz é nos Estados Unidos. Meu seguro de vida é nos Estados Unidos, porque lá ele realmente ele acaba sendo um investimento, quase que um banco que você deixa seu dinheiro, que fica isento de imposto de renda, mas é essa, que te dá um seguro de vida. Ao contrário daqui do Brasil, que é o seguro de vida, é aquele que quer garantir a sua vida, para depois falar que você pode tirar o dia que você quiser, e aí é daquele jeito que o brasileiro Uhum. sabe, na hora de pedir um resgate lá, Ixi! tem que deixar metade, né? Sua metade é bom ainda, né? Então, assim, é engraçado, né, que o pessoal fala, mas tem o Prudential, é americano, tá atuando no Brasil. Aí, cara, mas aqui ele segue as normas do Brasil. Ele pode até ser americano, mas aqui é norma do Brasil. A empresa americana, eu prestei serviço uma vez para a Emerson, teve a oportunidade de conhecer a Emerson, não sei se ela está no Brasil ainda. Ele não tinha nenhum funcionário brasileiro, porque ela não conseguia, ela não entendia as leis trabalhistas, não faz sentido. Sabe? Então tudo era terceirizado. Um encarregado é terceirizado, cara. Se ele não tiver uma empresa para terceirizar aquilo lá, ela não conseguia viver com as leis trabalhistas. Não fazia sentido ter os processos, né? Então é a mesma coisa nesse sentido aí. É uma empresa americana que está atuando com seguro de vida aqui, mas seguindo as normativas do Brasil, as regras do Brasil. Tá? E já lá não. Lá você chega, coloca, então eu já estou no meu 3º ano de seguro de vida lá. Então com 10 anos que eu estiver pagando lá, eu tô a fim de comprar uma casa agora. Eu quero pegar o dinheiro inteiro da comprar casa. Entendeu? Vai me restituir, com a correção feita pela Bolsa de Valores lá. Então, olha só como que é. Diferença, né? Não, é diferente, cara. Sabe? É outro. E é dólar, né, cara? É dólar. Então, assim, aí por que eu falo que é a forma mais simples? Você não precisa nem estar lá. Rogério, mas se acontecer alguma coisa com você aqui, não tem problema. A única coisa vai ser depositada em dólar lá. E depois você vê a sua família quer trazer pra cá, quer transformar em real, né? Que eu falo, cada real meu que vira dólar, não vou dizer nunca, mas é pra nunca mais virar real. A ideia é ficar lá, né? Tem um primo meu que eu falo pra ele, ele é bem mais ogro do que eu sou bem ogro, sabe? Eu sou bem antigo, assim. E ele fala, Rogério, eu não falo inglês, Rogério, o que eu vou por dólar lá? Eu não gosto de viajar, porque eu também não sou muito chegado, eu não sou apaixonado por viagem, não, cara. E ainda mais longe, assim, eu não gosto de andar de avião. Nossa, cara, pensa no negócio que eu fico triste, é o dia que tem que pegar o avião. A turma fica tudo alegre, né? Nossa, Também cara. não curto, não. Também, se eu pudesse pular essa parte, eu pulava. Não, 4 horas no aeroporto esperando. Eu fiz viagem, fui pro Ushuaia de carro já. Dirijo 1.000 quilômetros no dia, cara. Mas ficar no avião, 10 horas no avião. Mas aí esse meu primo, ele falou assim, eu vou pôr dólar lá e tal. Eu falei, Marquinhos, é o seguinte, você vai dolarizar, né? Pô, dolarizar. Se um dia o Brasil der alguma coisa ruim, você separou um pouquinho, dividiu a sua cestinha de ovo aí. Se o Brasil ficar mil maravilha, sua mulher, você nem tanto, mas sua mulher, seus filhos sempre gostam de viajar, vai para os Estados Unidos. O dólar já tá lá, você tá lá para gastar já, cara. Só gasta o dinheiro. Então, assim, eu digo que dolarizar, que seja dessa forma do seguro de vida lá, tipo, tem um valor mínimo, acho que inclusive lá é anual, tá, os aportes, você não paga por mês. Então eu faço um anual ou semestral. Eu faço anual, então todo ano eu deposito lá X mil dólares lá. Já tá garantido lá, né? Você faz com 500 dólares por mês, sei lá, 500 dólares, 2 contos por mês, um seguro de vida bom, cara, em dólar, certo? Né? E é um investimento também, investimento, né? cara. Você tá atacando... É até legal que esse cara que é amigo nosso, que é da Câmara do Comércio lá, ele falou assim, Rogério, sabe o que vai ser legal, cara? Daqui 10 anos você fala que você quer comprar uma casa com o dinheiro que você tem aqui,
né? Que você tá há 10 anos colocando, tá rentabilizando ali, você quer dar entrada na casa, ou comprar uma casa, dependendo do valor que tiver, você acredita que eles não vão te dar o dinheiro, cara? Mas não é porque você não vai conseguir, porque eles vão falar assim, não, quanto que é a casa? É $200 mil? Nós estamos pondo $200 mil na sua conta agora, continua com o seguro de vida aqui, os juros que você vai pagar é esse daqui, ó, o investimento vale mais do que o... Porque aí eles têm uma garantia Uhum. que você continuou com o seguro de vida. E você ainda tem um imóvel. Você entendeu? Então, Uhum. assim, Aham. mas você pode chegar e falar assim, não, eu não quero empréstimo, eu não quero pegar esse dinheiro hoje, quero... É seu. Só que assim, eles vão te mostrar por A mais B que vale a pena você ter a vantagem do seguro de vida ainda. Uhum. Sabe? Então, assim, tem todas essas, né? Aí para quem tem um pouco mais de capacidade aí de investimento, quer ter já uma casa lá, comprar uma casa, né? Principalmente na Flórida, né? Principalmente em Orlando, Uhum. né? Alugar a casa em Orlando. Então, É isso que você falou, me chamou também a atenção ali no... Você tem a Flórida e tem a Geórgia, né? isso, Em em Atlanta ali. Atlanta. A Flórida a gente sabe que tem bastante brasileiro, né? A maioria dos brasileiros vai ali um pouco mais pra Flórida, acho que por causa de clima ou por causa que o pessoal já tá mais lá mesmo. Os Já dois. tem os dois, né? Por que Geórgia? No meu caso, No seu caso, é. cara, eu inclusive meu projeto de vida, se eu precisar ir para os Estados Unidos, não é morar na Flórida, não é. Eu sou apaixonado pela. Eu não conheço os Estados Unidos inteiro, né? Inclusive, só Uhum. conheço a Geórgia mesmo e os outros lugares eu conheço só por escala de avião e tal. Mas a Geórgia, além dos amigos que estão lá, a cidade que me encantou. Porque primeiro que eu gosto muito do verde. E Atlanta, cara, é assim, igual São Paulo, aquele negócio de vidro. E aí, de uma hora para outra, você sai do centro de Atlanta, assim, ó. Eu tenho uma foto, depois eu vou compartilhar com vocês me lembram, que eu tirei uma foto de cima do consulado brasileiro lá, que eu falo, não é possível, Rogério, que você tá num prédio. Vocês vão falar assim, ó, porque você olha assim, ó, você não vê nada, só vê verde. Durante uns bons quilômetros ali, debaixo de todas aquelas árvores tem casa. Só que você não vê um telhado, cara. É assim, ó, é assim, redondo que assim acaba aquele negócio de concreto e vidro e vira árvores. 2, 3, 5 quilômetros ali, tem casa debaixo, mas você não vê uma, juro pra você, uma pintinha, fala, manchou ali, ó. Você não vê nada, cara. E é legal que, inclusive, eu tenho algumas cidades já que eu já rodei bastante por lá, que eu tenho intenção de, se eu for morar, que é mais ou menos assim. Tudo que a gente quer, a gente vem em São Paulo. São Paulo tem tudo, São Paulo, né? Estamos aqui agora. Só que com uma distância menor do que a gente precisa ir para São José, para Taubaté, para Jacareí, para lá aqui para Sapava? Caçapava, né? Vamos falar para cá Taubaté? agora, aqui, Ah, pra cá? Sorocaba, Sorocaba. sabe? Quem não quer ficar dentro de São Paulo, lá com 10 quilômetros, cara. 10, 15 quilômetros, você sai do centro de Atlanta e vai parar numa Caçapava, cara. Vai parar numa, sabe, cidadezinhas pitoresca. Aham. Com aquele negócio, você fala assim, não, tô na roça, mano. Tô na roça. Tô num filme aqui, né? É. Então, assim, cara, ó, pra você ver, eu fui visitar um lugar lá, que aquele é meu sonho até, dá 1h30 de Atlanta. 1h30, eu já gastei 1h40 até aqui. Aham. Uhum. 1h30 de Atlanta. De pista boa sem pedágio, né? Tem esse detalhe também. Isso daí, é. Cara, a cidade é em Blairsville, chama. Cidade com 5 mil, 8 mil habitantes. As casas tudo de montanha, assim, ó. Nossa. Sabe? Então, assim, cara, 1h30 de Atlanta. Mas eu nem iria tão longe. Ali seria mesmo. Eu, Rogério, aposentado, eu poderia ficar lá. Mas para quem precisa trabalhar muito ainda, 20 km ali, assim, ó. Aquelas cidades, sabe, que a gente. Sabe, Santo Antônio do Pinhal. Uhum, Santo Antônio do Pinhal, uhum. 10 quilômetros. Você mora num lugar desse, fala, deixa eu dar um pulo no centro de Atlanta. Deixa eu Então, fazer as coisinhas ali rapidinho. Aí o clima. Lá em Atlanta também, para quem não sabe, tá? Tem um polo de brasileiros que acho até que é mais antigo do que a Flórida, tá? É que ele não desenvolveu tanto do que Orlando, vamos dizer. Uhum. É Marietta. Marietta é uma cidade de brasileiros, assim, ó. Você chega lá assim, é padaria de brasileiro, restaurante de brasileiro, bairro, assim, prédios, condomínio só de brasileiro, tá? Lógico, bem menor, né? Bem... Porque lá não tem Disney, né? Lá não tem a Uhum. Disney. Então, a Orlando cresceu muito brasileiros em função disso daí.
Mas é engraçado que lá na Flórida, na Atlanta, lá eles tiram um baratinho, né? Até o dia que eu brinquei com um amigo meu, eu falei, eu tava em Orlando, e aí vim pra cá, né? Pra visitar, passear, vocês, amigo do amigo lá. Aí ele falou assim, então você tava pertinho dos Estados Unidos, porque quem tá na Flórida não tá nos Estados Unidos. Eles falam que quem tá na Tava Flórida... na divisa, né? Tava na Quem tá divisa na ali. Flórida tá pertinho dos Estados Unidos, cara. Sem Não. contar que eu acho que Clima, depois... tá? O Clima muito legal. Isso que só pra finalizar, Aham. tava esquecendo, né? Ano sim, ano não, 2 anos não, ano sim, neva. Então, a gente sabe que muitos americanos que descem pra Flórida, inclusive, pô, o cara tá lá em Boston, lá, cara. Ô, bicho, 1 metro de neve, todos 3 meses, 4 meses de neve. Então, a neve, pra quem não sabe, né? Tem até uma piada muito legal de um argentino. Depois você me lembra, eu mando pra você. Você morre de rir, cara. Todo mundo tem o sonho de ver a neve. Mas vai viver na neve pra você ver como que é, cara, viver na neve. Então, a Atlanta tem esse benefício ali. Inclusive, se você quiser ver neve mesmo punk, pesada, você sai de Atlanta e roda 1h30, 2 horas, já você vai para as montanhas, aí é nevasca mesmo, todo dia, sabe, pertinho. Fala, quem quiser ver neve todo dia, ficar na neve 15 dias, 2 horas, 3 horas de carro, tá já na... E eu tava vendo depois que você me convidou lá pra aquele encontro da empresa, que inclusive foi uma live acho que da presidente, né? Ela tava lá. Foi a diretora. Ela tava lá, a diretora tava falando que Atlanta, né, Geórgia em si, ela tem um dos maiores planos de expansão, que hoje é barato, mas eles pretendem crescer muito lá nos próximos 10 anos. Então, tipo assim, ao mesmo tanto que você investir em Orlando, você investe muito melhor na Geórgia, sua valorização lá é muito maior do que talvez Orlando, porque Orlando já tá bem expensive, né? Bem caro ali já. Lá é fantástico, cara. Eu, assim, pra morar, eu falo assim, eu gosto muito, onde eu tenho mais amigos, até tem muito amigo apesar que agora tá até com esse negócio da Câmara do Comércio aí, acho que tá meio que de igual, sabe? Mas na Flórida, né, por exemplo, tem amigos lá assim, da gente frequenta a casa deles, nossos filhos, a Bruna foram junto pra Disney lá, mas pra morar, cara, Geórgia ganhou o coração. Não, cara, Conquistou. Demais, cara. Porque lá é tudo muito agitado. Já começa disso, né? Que é muita agitação, é muito... cara... a gente Parque, não sei o quê, cara, né? lá você já chega a pegar... Inclusive, Orlando não para de crescer, cara. É incrível. Você chega lá, obra atrás de obra, você fala assim, eu não sei o que seria se não tivesse feito esse viaduto aqui agora. Que eles fazem em 1 mês lá, não é 3 anos igual aqui, não. Cara, toda vez que chega lá, você atravessar, assim, 4 pistas, 4 vias, assim, cara, é fora do comum aquilo. Aí eu não consigo me ver morando num lugar desse, assim. Assim, pra atravessar 4 lá, que pega todas as Disney, tudo de Universal, até... Cara, dependendo do horário, por exemplo, ir pra Davenport ali, onde eu tenho uma casa em Davenport ali, do mesmo trajeto que você faz pra Disney no horário sem ser de pico lá, que é 15, 20 minutos, no horário de pico é 1 hora. Nossa. Tipo São Paulo aqui. Então, cara, não... Deixa quieto, né? Deixa quieto. Deixa lá alugado. Vai rendendo. Pra morar não dá não. E aí é calorzão também, eu gosto um pouco mais do clima mais ameno. Lá é calor pra caramba. A gente acha que aqui é quente, mano. Nossa. Vai pior. Pior, É que no calor lá é com força. Teve uma vez que eu fui pra Miami. Calor é calor mesmo, cara. Eu juro pra você, não tô exagerando. Eu falava pra minha esposa, na hora que eu saía do hotel, colocava o pé na rua em Miami. Dava falta de ar. Eu tive isso daí, só que era meia-noite. Cara, não dava pra respirar, cara. Eu saí do aeroporto, era meia-noite, bateu aquele negócio top. Falei, meu, que é isso, cara? Que é muito seco, sei lá o que é, mas é um quente muito diferente daqui, Muito velho. diferente. Eu tive isso aí em Campinas. Quando eu fui pra Campinas, eu sofri. Sofreu isso daí, né? É muito diferente. Gente, eu acho que a gente vai ter que chamar o Rogério pra uma segunda rodada aqui, cara. É porque a gente não falou ainda da garagem, que tem um projeto muito legal aí que ele vai contar pra gente na próxima vez. E tinha mais coisas que eu ia perguntar, mas não vai dar tempo. Fica pra outro. Fica pra uma próxima pra um rodada? próximo. Eu voto que sim. Já tá convidado. Tá bom. Vai ser um prazer falar
do Garage aí também, que é um projeto novo, legal, que começou assim, não era nada de empreendedorismo ali, mas é um projeto muito legal feito com os empresários aí. Top. Também lá no Vale. Também lá no Vale. Esse, precisamente, por enquanto, ainda está em casa. Por isso que é garagem, que é lá na minha garagem mesmo. Uhum. Mas já não está cabendo mais empresário lá. É capaz da gente ter que alugar algum... ou comprar um espaço novo maior aí, ou alugar um clube para fazer. Comprar um hangar, aí fica o encontro do hangar. Ali tem alguns. Interessante. Show de bola. Bom. Livro? Então, se você quiser... Como é que você vai colocar isso aqui no A gente faz um checkout bem interessante ali no site, comitê? no comitê. E aí efetua o pagamento por lá, a gente faz os splits, tudo certinho. E É isso faz aí. as configurações. O verdadeiro legado não é o que deixamos para as pessoas, mas o que deixamos dentro delas. Rogério Alves. Paz, é isso aí. Então, ó, livrinho aqui. Então, quem quiser comprar, somente no comitê, como que é? É exclusividade, somente no comitê, porque como é nossa primeira edição, né? Foi de janeiro agora, a gente já vai ter algumas ajustes para ser feito, já tem mais alguma coisa que para a próxima edição aí vende. Então eu não quis optar por deixar para vender em lugar nenhum. Falei assim, vamos deixar. Nosso círculo de relacionamento é muito grande. E falei, vou deixar por enquanto só com os amigos, até porque, né, de forma alguma o interesse aqui, o intuito é ganhar dinheiro com isso. Então é realmente um propósito de vida meu. Deixar o legado mesmo. Cara, teve um insight muito legal que depois acho que dá até para compartilhar aí. Talvez quando a gente vier aqui, já dando um spoiler, então, eu tenho 2 amigos ou 3 amigos que compraram para dar de presente, cara, e eles tiraram o print e mandaram para mim, que eles colocaram no Instagram, dessas pessoas que eu nem conheço, nem sei quem o quanto fez de diferença na vida das pessoas depois de ler o livro, sabe? Então, assim, esse é o principal propósito do livro, né? Principalmente, não só para empresários, mas principalmente para empresários aí que tem essa vida mais louca de saber dividir tudo, né? Entre família, negócios, sociedade, né? Sua parte social. Mas para pessoas mesmo, assim, mais simples, que acaba dando uma mudada de vida aí, né? No casal, no cônjuge, né? No alinhamento. Às vezes a gente tem muito isso hoje, dentista, arquiteta, advogado, engenheiro, e aí aquela vida louca, filho o dia inteiro na creche, né? Então, assim, não são empresários, mas com certeza, acho que depois de ler, a ideia do livro é essa. Fazer a ficha da gente dar uma caída ali. Boa. Muito bom. E nessa era de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, foi escrito com inteligência artificial ou na raça? Cara, eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que a gente sempre tem que ser autêntico, ser a gente mesmo. Então, eu sou um cara de 0 estudo, então eu fiz muito treinamento de empreendedorismo e empresarial, mas eu mesmo na escola foi só a 8ª série. Não sou formado em nada, não tenho faculdade de nada, não sou... Então eu fiz muito treinamento empresarial nesse tempo todo de trabalho aí. Então, o que acontece? Eu contei toda a minha história, fiz toda a minha história, e aí, quer dizer, erro de português não tinha, né, a quantidade de coisa que tinha. E tudo que eu escrevia e colocava, eu pedia para que a IA fizesse uma correção. Mas qualquer coisa que ela mudasse que não fizesse sentido ali com realmente com o que é a minha vida, eu tirava, né? Mas ela realmente foi bem brother mesmo, bem amiga ali. Ela só mais corrigiu, aí arrumei um puta de um amigaço ali, um parceiraço, que eu não conhecia ninguém que fizesse ali a parte de Diagramação. A diagramação. E aí, através de alguns amigos que eu fiz também fica para outra vez aí, fiz uma formação minha em conselho consultivo para pequenas empresas aí, né? Trabalhar com conselho na área de governança corporativa aí, né? Na parte de conselho consultivo para pequenas empresas. E aí um amigo lá que tinha vários livros, né? Conheci ele lá, virou amigo, pedi para ele me indicar, ele me indicou 2 nomes, mas um foi fantástico, um cara de Atibaia aí. Acho que é uma pessoa legal também, foi bom lembrar depois. Esse cara tem que vir para cá, cara, uma história fantástica. Sabe? Morou nos Estados Unidos há muito tempo, tem uma escola em Atibaia, a escola que forma a sua criança, e ela sai de lá
um poliglota de lá, engenheiro poliglota, sai de É lá. a Sabe? IEPG ou não? Não, é outro nome a escola dele, mas eu não lembro o nome de cabeça agora. Mas vai ser legal. E Show. ele, Breve ele, descobriremos. ele Em breve. fez o livro para mim lá, cara, um parceiraço, aí virou amigo. Inclusive até, né, ele falou, Rogério, putz, você não deixou para vender em lugar nenhum tudo, mas eu quero que o seu livro participe, tá participando aí de uma competindo aí como melhor livro de lançamento vamos ver se vem uns prêmios aí, mas o intuito também não é esse, Que ele legal. que quis inscrever o livro lá. E então é isso, cara. Então a gente acaba, né? Mas é um livro totalmente feito mesmo. Tanto é que dizem, eu não conheço, né? Eu conheço pouco de IA, vejo o pessoal. Mas dizem que hoje tem gente escrevendo um livro aí em 10 dias, sei lá, em 5 dias escreve um Foi livro. por isso até que eu te perguntei. Então eu vou porque te falar, nessa... vou te falar rapidamente. Esse livro eu tava vindo dos Estados Unidos e é um filme antigo já, que é o filme do Steve Jobs, eu nunca tinha assistido. E eu assisti o filme do Steve Jobs e falei, caramba, cara, eu admirava ele como o cara da Apple aí. E quando eu vi, eu não sabia daquela história dele, da família, da filha, tudo lá. Uhum. E eu falei, caramba, mano, o cara é tão famoso, tão conhecido e, com o perdão da palavra, filho das coisas, né? Com a família ali. E isso me chamou muita atenção. E até rapidamente falando, eu comecei a escrever um livro meu 2 vezes, biografia. Nunca dava certo, cara. Na quinta página parava, já sou muito novo para biografia e tal. E eu comecei de novo, sem falar para ninguém. Pra você ter uma ideia, eu comecei em março do ano passado. E esse livro só se concretizou, terminou no final do ano. Então, só para você ter uma ideia, né? Um livro tão fininho, Uhum. não tem jeito de ter pedido para IA escrever. Então, eu tinha mesmo que eu mesmo, eu separava o horário que fica mais tranquilo minha mente, das 5 da manhã às 7 da manhã, era a hora que eu mais digitava no celular ali tudo que eu queria, para depois ir compilando e depois ir... E montando. E aí demorou 8 meses aí, mais ou menos, aí vai, entre até mandar depois fazer a edição, imprimir tudo, aí uns 6 meses, 7 meses escrevendo. Então, Top demais. não tem jeito de ter IA, não. Velho. Top demais. Senão a IA era muito ruim. Tira os negócios do nada. Manda Isso. ver. Rogério, muito obrigado pelo papo, por tanto conhecimento, tanto ensinamento. Uma pena o horário ter ficado tão curto para... Já imaginei que 36 anos de história não seria contados em pouco tempo, mas obrigado por contribuir com o seu legado. Não tive a oportunidade de trabalhar contigo no dia a dia, mas do pouco que a gente já se conheceu, encantado com a sua história, com sua jornada até aqui, e será um prazer ler o seu livro. Não teve oportunidade de trabalhar, mas vai ter oportunidade de talvez pegar alguns projetos aí daqui a pouco, né? A vida é feita de network, gente. Ainda, então. Não trabalhou? Ainda. Temos muita coisa ainda para fazer. Fala dos nossos patrocinadores aqui no nosso... A gente ainda não tem. Então, se você quiser entrar como patrocinador do comitê, é só ir aqui embaixo, entra no site e entre em contato com a gente, beleza? Lá no site tem todos os links certinho para entrar em contato como parceiro, como apoiador do projeto, e fica à disposição. E é isso aí. E aqui a gente é legal, pode vir. Rogério, para quem quer continuar esse papo contigo, tem algum canal, alguma comunicação? Eu tenho meu Instagram, né? Que na realidade eu não deixo nada muito profissional meu assim. Eu tenho meu LinkedIn, né? De Rogério Alves do LinkedIn. Uhum. Eu tenho meu Instagram, que na realidade ainda é o Rogério 4x4, porque eu ando muito de off-road, faço muito passeios off-road ali, mas estão até coloco algumas coisas profissionais minha lá, algumas coisas, mas é o meu LinkedIn pessoal mesmo. Mas basicamente sempre tudo é na empresa mesmo, né? Na Bruna Ferriaço, então que é a nosso LinkedIn, nosso Instagram também de lá. Então por lá conseguem me achar, me chamar também. Uhum. O próprio Instagram da garagem. Fala, mano, só esse monte de Instagram aí, tudo minha filha que faz pra mim. A filha é tão apaixonada pelo pai que ela... É engraçado que até o dos carros lá, rapidamente falando, o dos carros foi ela que criou. Tinha o garagem lá, ela que criou, foi lá e montou um Instagram com os carros e tal. Então, assim, minhas redes sociais aí. Mas o telefone depois a gente pode, de repente, deixar. Rogério, mas vai aparecer muita gente, eu não tenho problema. Se você não ligando, se eu demorar para responder, eu não tenho, né? Posso deixar meu WhatsApp aí, não tem problema nenhum.
Então é o DDD 12, né? 997337070. Podem me chamar, que se tiver uma pessoa com papo agradável, eu vou ter o prazer de dedicar tempo para a gente trocar ideia. Se o papo não for agradável, eu com certeza vou cortar, vou riscar e não vou conversar. Então, assim, sou muito bem resolvido nisso daí. É isso aí. Show de bola, gente. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Obrigado.